Olá, gente querida. Estamos no segundo episódio com a fotógrafa Ângela Macário. No primeiro episódio, Ângela vai falar do processo dela de criação, do olhar político, de como que ela foi para o enfrentamento do Helenão, do processo do autorretrato, da trajetória de vida e do poder dela com uma câmera na mão. Vale a pena conferir. E agora a gente vai falar de mais coisas e de ação também. E eu queria, antes da gente passar o Vozes na Rua, que é um bloco que a gente tem que nos ajuda, a gente ouve a rua, eu queria agradecer muito a presença da Ângela, porque a Ângela, para estar aqui, ela está pegando energia lá do fundo, porque ela se propôs a exatamente romper a timidez, está aqui falando e está ampliando o olhar dela, porque ela já fala com a fotografia o tempo inteiro e falando com a voz. Está partilhando. Obrigada de novo, Ângela. É um prazer Imagina. tê-la aqui. Vamos lá. Atrapalha, porque a verdade é que todo homem carrega esse sentimento assim como toda mulher carrega, porque a nossa vida é privativa e também não tem dessa questão de você ser macho para ter que aguentar tanta coisa dura na vida. A verdade é que a vida de todo ser humano, ainda mais adulto, é muito complicada. Então a gente vai passar por tanto sufoco, mesmo com o trabalho, com desprezos, com falsas amizades. Mas é claro que isso não quer dizer que a gente tem que desistir. Mas é duro ter que aguentar tudo isso. Eu mesmo já perdi muitas pessoas, principalmente meu avô que não conseguir disfarçar toda a felicidade dele do papel de avô. Então é muito bom ter uma pessoa que chora do nosso lado do que uma pessoa que vai morrer na semana seguinte. Isso que veio na minha cabeça quando eu perdi ele. Então, essa questão de homem chorar é uma coisa que todo mundo precisa ter que expor, porque a verdade, a nossa vida é uma montanha-russa, vai ter dias bons e vai ter dias ruins. E é muito complicado, realmente. Eu tenho 20 anos de idade, eu tenho esposa, filho, e eu consigo sentir toda a pressão que eu tô sentindo. Tipo, todo dia é uma luta maior. Eu trabalho, minha mulher tá em licença de maternidade porque meu filho tem 2 meses de idade. Então, é isso. É muito comum. Muito. Não tem dessa de masculinidade tóxica onde fala que homem não deve chorar. Entende? É isso. E essa é a minha opinião. Eu acho que é a falta de educação e também realmente a criação, né? Eu acho que é isso. Que vem disso, falta de educação, a criação. E também depende se a mulher aceitar também fazer, sujeitar a passar por algumas coisas que o homem faz hoje, né? Independentemente da mulher, se ela não aceitar, é cair fora e pronto, né? É isso. Controle. Porque é muito desavença, né, que acontece na vida da pessoa, a pessoa se altera muito, entendeu? É igual comigo mesmo, porque eu tenho uma mulher que eu muitas vezes já discuti com ela e tive muita desavença com ela. Aí eu perdi minha cabeça, mas só que eu não fazia nada. Entendeu? Não, até que eu parei agora. Eu parei mais de ser agressivo, tô de boa agora. Porque falta a educação do passado, da professora poder bater, do pai poder bater. A educação do passado falta hoje. Os filhos hoje não dão benção pro pai, não fala com os pais mais, a não ser pelo aparelho celular. Eu criei 4 filhos, só tem um que me liga. 4. Deixei os 4 criados, me separei. Aí por que só um me liga? Eu me pergunto, todos foram educados do mesmo jeito. Mas infelizmente, cadê a educação do passado, a palmatória? Cadê quem tem que podia bater no filho? Hoje os pais não podem bater nos filhos. Proibido. Você vai tocar numa criança hoje, já para, vou chamar o conselho tutelar para você. Cara, eu acho que é necessário, acho que a gente vive uma
sociedade com diversos problemas culturais e que esses problemas vêm desde a infância, muitas vezes, que muitos pais, sem querer ou às vezes até intencionalmente, alimentam esse tipo de pensamento, de conduta, e depois que a pessoa tem 30, 40 anos já fica quase impossível de reverter. Então acho que tem sim que começar dentro da escola, não é uma doutrinação, é necessário. Então, eu já estive, né, já presenciei diversas situações com amigos, com familiares, em que é possível a gente ver traços ali da famosa masculinidade tóxica, né? Competitividade, levantar a voz, perder a calma, que é algo ensinado ali como bonito muitas vezes, né? Como ser homem, como você tem que ser autoritário, você não pode aceitar não, você tem que sempre vencer e etc. E isso gera, né, inúmeros problemas sociais, gera machismo, contribui com feminicídio, com violência. A gente pode ver isso até em dados, né, assim, que a massiva maioria de crimes são cometidos por homens, de presos são homens, de suicídios são homens, de... Então acho que é uma grande falta de controle emocional que é ensinada desde pequena, é ensinado que é um problema você chorar, você ter contato com os sentimentos, você ser mais sentimental, qualquer coisa do tipo, é problemático, onde na verdade devia ser normalizado, né? Então acho que ensinar crianças desde a base de que isso não é um problema é algo, na verdade, é algo que a gente precisa, né, culturalmente hoje em dia, que está muito em falta. Esse Voz na Rua, Ângela, a gente perguntou um pouco dessa questão dessa masculinidade, porque a gente vem abrindo aqui esse espaço para alguns homens. A gente fala que o feminismo que a gente defende não é contra os homens, muito pelo contrário, é contra o processo de subjugação das mulheres e do próprio patriarcado, que atrapalha também esses homens. Né? Quando você falou da bruxa, eu gosto muito do Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederic. Eu usei ele para fazer alguns estudos, e ela vai falar, ela faz um alargamento do Marx quando ela fala o seguinte, que o corpo da mulher foi um dos primeiros instrumentos de acumulação primitiva do capital, e que foi exatamente por causa dele que o capitalismo vai surgir. Porque a partir do corpo da mulher, a mulher gera a vida, e do cuidado que não é remunerado, ela alimenta o trabalhador. Então, isso fez que o patriarcado, que é o nosso modo de vida, que o Estado e os homens achassem que podia fazer o que quiserem, o que quer com os nossos corpos. Dentro disso, o abuso sexual. Eu queria, se não for te incomodar, falar do processo de superação e de enfrentamento, que eu sei, se você está aqui hoje, é um processo que você quer falar assim, eu não quero, e tem uma frase sua que é extremamente impactante: quando a gente deixa de falar, a gente protege o agressor. Fala sobre isso da forma que você quiser. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres e homens nos assistindo. E o que você... Eu quero que esse programa contribua para o que você quer fazer. Então, fala sobre isso para a gente. Essa minha ideia veio assim de muito refletir sobre o não falar. Por que eu tenho vergonha de falar sobre o abuso que eu senti? Eu acho que muita mulher passa por esse momento, né, de vergonha de contar o abuso que eu sofri. Por que essa vergonha ainda é jogada nas costas da mulher, sendo que ela não é a culpada? Quem é que tem que sentir vergonha desse abuso? E quando a gente para de falar, quando a gente sente vergonha, foi até o motivo que eu realmente decidi vir hoje, apesar da minha timidez,
é justamente mostrar que a gente não tem que ter vergonha do que a gente passou. A vergonha não é nossa. A gente estava vivendo a nossa vida e, de repente, alguma coisa aconteceu que nos tirou essa liberdade, essa vitalidade por algum homem maluco, doente. A gente tem que falar, porque quando a gente fala, a gente expõe a pessoa que provocou o abuso, que fez o abuso, que abusou, né? Quando você não fala, você deixa o caminho livre para ele. Ele não vai ser incomodado. Se você não falar sobre isso, ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Ele vai continuar abusando de outras pessoas, de crianças, né? E vai se sentir tranquilo com isso, porque ninguém incomoda ele. É a naturalização, né? É a naturalização da fiura que eu falo, sabe? Das coisas tenebrosas. Tem que falar e tem que expor, tem que falar quem que é, tem que mostrar a foto, tem que fazer a denúncia. E talvez, se você falar hoje, você protege outras pessoas. Porque, posso falar do meu caso, né? Lógico. Quando eu passei por essa situação, quando eu consegui contar para os meus pais, eu tinha 8 anos de idade. Já tinha acontecido outras vezes antes, mas o medo que eu sentia de falar me impediu de contar antes, né? E aí as coisas foram acontecendo. Então, quando eu contei, minha mãe ficou louca. E o meu pai é aquele homem assim mais calmo, que tenta, né, calma, mulher, calma, né? E a minha mãe aprontou aquela bagunça na família, tanto que ninguém acreditou, na verdade. Só o meu pai e minha mãe acreditaram. A família, os tios, né, os parentes todos, ninguém acreditou. E aí o que aconteceu? Não houve denúncia, né? E esse homem ficou solto. E aí o que aconteceu? 8 anos eu sofri o abuso, ele foi preso quando eu tinha mais ou menos 38 anos, porque eu lembro que eu estava casada nessa época, eu estava na minha casa com meu marido e eu fiquei sabendo que ele foi preso. Por estupro. Por estupro de uma criança. Pedófilo. De 8 anos. E aí o que aconteceu? Era a filha do caseiro da fazenda dele. Essa menininha, ela contou para a mãe, falou assim: mãe, tá doendo. E aí a mãe foi conversando e descobriu o que aconteceu. Ela chamou a polícia na hora, a polícia foi lá na hora e prendeu ele. E aí, assim, aquela sensação de alma lavada, porque durante muitos anos eu fui a mentirosa que causou um rebuliço na família. E ele continuou frequentando a família, todo mundo acolhia ele, né? Os meus tios, meus parentes, todos acolhiam ele. E a gente era obrigada a conviver, porque festa de família, você tá lá, de repente ele chega, né? Eu acho que de tudo, quem mais sofreu foi a minha mãe, porque eu era uma criança, eu ia brincar, então eu nem prestava muita atenção nessas coisas. Mas a minha mãe era uma mulher e era mãe. E ela sabia o que tinha acontecido, ela conhecia a filha dela, né? E não teve o acolhimento que eu acho que minha mãe devia ter tido naquela época. Quando esse homem foi preso, foi assim como lavar a alma, falar para todo mundo: eu falei antes e ninguém me escutou, né? Agora, se ele tivesse sido preso há 30 anos atrás, será quantas crianças não teriam sido vítimas dele? É isso, gente.
presta atenção. Porque dos 8 aos 38, eu acho que ele não fez só 2 vítimas. São 30 Será? anos, né? Quantas vítimas ele fez durante esse tempo? Eu fico tentando imaginar. Por ano, quantas vítimas ele fez a cada ano? Então, por isso é necessário falar, por isso é necessário denunciar. Eu entendo que algumas mulheres se sintam envergonhadas, eu entendo, acolho, mas eu acho que a gente devia pensar um pouco No outro. no outro. Você vai falando, eu fico pensando assim, eu demorei, Ângela, quando eu não era criança, eu tinha 21 anos, eu acordei com uma pessoa ao lado da minha cama que estava me acolhendo. Eu morava com uma pessoa, já era casada, amaziada, como dizia na época e tal. E eu demorei muitos anos para entender que aquilo era um abuso. Porque eu achava, olha só, que eu não era mulher para sofrer daquele abuso, porque eu resolvi. Sai daqui, vai embora e tal, não sei o quê. Eu penso que tem um outro lado também, e estou falando de mim. Eu demorei muito tempo. A Patrícia falava, engraçado, só eu sei que nunca foi violentada e tal. Eu demorei muito tempo para entender que eu, com essa energia, com essa força, também sou uma mulher violentada. Né? E demorei, e olha que eu falei, porque a reação na época foi de enfrentamento, de falar e tal, de muita gente não acreditar, de falar vai embora daqui para não dar mais problema, e de proteção de uma família, né? Então, eu penso que são tantos fatores que vai impedindo e que falar é importante. E obrigada por você estar me ajudando a falar isso em público. Normalmente eu falo isso quando eu tomo uma cerveja, que é para... E você está me ajudando a isso, assim, eu penso que que a Ângela está fazendo, a gente tem que engrossar. Isso não é feminismo radical, não, isso é humanidade. Isso é respeito às pessoas, isso é respeito às crianças, isso é respeito aos nossos corpos. E aí, Ângela, você luta pela defesa da mulher, pela defesa da infância, pelo mundo mais justo, melhor. Quando você começa a falar e que você faz isso, qual é a cura, se isso tem cura, que te proporcionou e que te proporciona? Porque toda vez, agora que eu falei, parece que a gente está limpando a alma. Eu acho que mudar um pouco o foco da atenção é uma coisa que ajuda a curar. Esse momento de perceber que a culpa não é minha, que a culpa nunca foi minha. Que eu sou a vítima. É um processo de cura, né? Você voltar a olhar para o abusador e perceber que ele é que foi o monstro da história, é parte da cura. E recentemente a gente teve um caso de uma jovem de 17 anos, tem pouco tempo, deve ter um mês mais ou menos, ela sofreu um abuso coletivo. Foi o próprio namorado dela que chamou ela, e aí chamou a galera. Assim, é uma situação absurda. Ela saiu de lá desolada e fez a denúncia como devia fazer, mas ela sente medo de sair na rua, ela sente vergonha. Eu fiquei, gente, como é que pode um abuso mexer tanto com a cabeça da pessoa, assim, a ponto dela achar que ela tem culpa, que ela foi culpada e ela não querer sair de casa? Tem mulher que se suicida por causa de uma situação dessa. Alguém abre o seu corpo e entra nele, sem pedir licença. É uma situação muito... Eu acho que é degradante, é absurda. É absurda. E, Ângela, a gente
Tá encerrando, precisa encerrar. Eu preciso terminar, apesar que esse assunto ele é urgente, ele é necessário. Muito obrigada. Eu queria perguntar para você o que que é autonomia, a gente trabalha com esse Uhum. conceito de autonomia, e você fala o que que você quiser para aquela câmera ali. É sua. Ah, eu acho que autonomia para mim seria eu poder sair à noite e fazer uma foto noturna, coisa que eu tenho vontade e eu nunca fiz. Bom, pelo menos sozinha eu nunca fiz, por causa desse medo de sair na rua à noite sozinha. Eu não sei, geralmente eu chamo um homem para me proteger, um irmão, na época que eu tinha um marido, né? Ou um amigo fotógrafo. Eu queria ter essa autonomia de sair na rua à noite e fotografar sozinha. Fotos noturnas, que é um assunto que me interessa. Vou te contar um segredo. Tem vezes que eu tenho medo de pegar a câmera e andar de dia. Uhum. Eu fiz uma pesquisa entre o maior medo das mulheres goianas é sair na rua sozinha. Mas se você quiser que eu vá com você, eu vou. Então, bora! Eu vou, pode me chamar que eu vou. A gente vai juntas, eu acho que é isso. Gente, eu encerro esse programa, nós encerramos agradecendo muito a Ângela. O recado está dado. Nosso corpo, nem o corpo de homens também, porque tem muitas crianças que são homens que são estupradas também. Tem muitos corpos que são violentados. Vai tratar seu desejo. A gente fala disso num programa. Se você sente isso, se você é homem, se você sente essa vontade de invadir o corpo alheio, é que você tem problema. Isso não é normal. Vai se tratar. Vai se tratar porque a gente merece viver num mundo que caiba todos os mundos. Um beijo. Até o próximo programa, né? E muito, muito obrigado, Ângela. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. É isso.